Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moisés Silva, professor de História. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal História com Café. Um canal voltado para você, estudante, que quer passar no vestibular, que quer passar no Enem, que quer fazer também pré-concurso, algum concurso público. Enfim, para você que ama História, que deseja estudar e que tem o objetivo de aprofundar seus conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a Revolução Russa. E peço a vocês que antes de iniciarmos a nossa matéria, já vai deixando seu like aí na descrição do seu vídeo, inscreva-se no canal, pois isso ajuda e dá força para o canal, para que nós possamos postar ainda mais vídeos, ainda mais estudos, para ajudar vocês, familiares, a todos que tiverem interesse. Então vamos lá, se inscreve no canal por favor, estou aguardando, muito bem. Muito bem, inscreva no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, nos ajude aí. Pegue seu caderno e pegue sua caneta e vamos aos estudos. Revolução Russa de 1917. Quando falamos em revoluções, sempre temos duas revoluções que são muito importantes para a história política, para a história econômica dos nossos tempos. E quando eu falo de revoluções, de duas revoluções, me refiro à Revolução Francesa, que é uma revolução muito importante também, e a própria Revolução Russa, que muda a história política mundial. Ela não fica só em teorias ou ideologias, ela realmente aprofunda sistemas políticos, muda sistemas políticos pelo mundo inteiro, influencia pensamentos, influencia formações de partido e, por consequência, mudanças em estruturas políticas no nosso século XX e também XXI. Então vamos analisar a Revolução Russa, a sua importância e a consequência dela ter instalado, dela ter criado na Rússia um regime socialista. Não esqueça, a Revolução Russa implanta o socialismo dentro da Rússia. A grande questão é, como isso acontece? Quais as causas da Revolução? E é o que você precisa ficar atento para entender este tema nesta nossa primeira aula. Então vamos lá? Acompanhe comigo. Revolução Russa, causas da Revolução. Precisamos entender que a economia russa passava por uma série de problemas, modernizações e contradições do sistema tão complexo econômico russo. Como assim? Eu explico. A economia russa ela era baseada na agricultura. Era um enorme território que ainda possuía muitos rastros de um sistema de campesinato, de um sistema agrário, semi-feudal. Havia ainda estruturas feudais, preservava aspectos deste campesinato. Logicamente, você não pode afirmar que é feudalismo, mas ela ainda preservava estruturas antigas, passadas. E temos que lembrar que estamos no século XX. Então a Rússia ela tinha uma série de contradições que deixavam o sistema cheio de problemas. Essa agricultura, esse sistema agrário, não era capaz, não era suficiente de atender toda a população. Então nós temos no campo uma série de problemas, pois a terra está concentrada nas mãos de grandes nobres, de grandes proprietários, e infelizmente a riqueza não chega para todos. A fome ainda era comum, a pobreza era comum, a miséria era comum. Então dessa maneira nós temos uma questão de problemas, de grandes problemas dentro da Rússia no campo agrário. Além da agricultura, temos a questão da industrialização. A Rússia, uma potência, pelo menos em partes, dentro do século XX, entrando no final do século XIX e início do século XX, uma potência que atrai investimentos estrangeiros. E ao atrair investimentos estrangeiros, muitas nações vão criar suas indústrias dentro da Rússia, o que vai aprofundar um processo de modernização. Vai gerar e aprofundar um processo de modernização, mas vai gerar muitas contradições, pois os trabalhadores, os operários, vão ficar à margem deste processo, vão ser muito explorados,
não receberão corretamente por isso, ou não receberão aquilo que merecem, e logicamente vão passar por uma estrutura de fome, de pobreza, de miséria. E estes trabalhadores, logicamente, percebendo isso, começam a se organizar, começam a reivindicar seus direitos, a lutar por seus direitos. O governo, ao não perceber essa movimentação, ele começa a ser derrotado na Revolução neste momento. Apesar da Revolução chegar em 1917, se analisarmos as estruturas da Rússia pré-revolucionária e entendermos que o governo não agiu ou não conseguiu agir para evitar o processo revolucionário, vamos entender o sucesso deste empreendimento, dessa revolução. Outro ponto importante, anote aí, vamos lá? Vou dar um tempinho, anote aí. Oposição ao czarismo. Para quem não sabe, quando falamos czarismo, estamos fazendo referência ao sistema político russo naquele momento, do Império Russo. O czarismo fazia referência ao czar, que era o imperador da Rússia, que tinha poderes totais, autoritário, absoluto, autoritário em seu poder. E isso também gerou uma série de problemas, pois estávamos no início do século XX, em novos tempos contemporâneos, passamos por várias revoluções pela Europa e a Rússia ela não modernizou o seu sistema político. Ela não tinha um sistema de representatividade, ela não tinha um sistema de diálogo com sua população, com seus cidadãos, e dessa maneira ficou de maneira primitiva, arcaica, envelhecida desse sistema. Logicamente, começam a surgir várias oposições ao sistema do czar, ao czarismo. Dessa maneira, essas oposições serão muito importantes para dar força à Revolução que chegará em 1917. Além dessa oposição, a criação dos sovietes, que significam Conselhos de Trabalhadores. Sovietes, anote aí, Conselhos de Trabalhadores. Os sovietes espalhados pela Rússia começaram a abrir inúmeros sovietes, foram espalhados por todo o território russo e começam a dialogar, a questionar a situação russa, os problemas da Rússia, o que fazer na Rússia. Dessa maneira, os sovietes se tornam parte importantíssima do diálogo, do debate de ideias, da disseminação de ideias socialistas, marxistas, anarquistas, para chegar em soluções que não passassem pelo czarismo. Então perceba, as modernizações, as contradições dessas modernizações, essa oposição ao czarismo e a falha do czar em perceber as mudanças na sociedade, e os sovietes. A voz que os sovietes começam a ter sobre as pessoas, sobre todos os trabalhadores. Detalhe, unindo trabalhadores do campo, trabalhadores camponeses, agrários, rurais, e unindo trabalhadores das cidades, os operários, que vão trabalhar juntos e falar a mesma língua na questão de ter direito, de trabalhar e de lutar por direitos trabalhistas, direitos dignos para todos. Por fim, 2 pontos que eu chamo a atenção. Anote aí, vamos lá? Revoltas de 1905 e Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou em uma guerra contra o Japão em 1904, a Guerra Russo-Japonesa. A Rússia ela foi derrotada pelo Japão e teve que entregar para o Japão uma série de territórios. Nesta guerra, nesse confronto, a Rússia aprofundou-se em dívidas, em problemas sociais, aprofundou ainda mais as questões que já eram evidentes, que já eram péssimas dentro da Rússia. Em um certo momento, a população sai em protesto em frente ao Palácio de Inverno do czar, do imperador Nicolau II, para tentar conversar com o czar, para tentar uma entrevista, uma audiência com o czar, para falar com o czar os problemas que eles estavam tendo, sobre a questão da fome, da pobreza, da miséria, das péssimas condições.
Então, a revolta de 1905, as pessoas protestando em frente ao Palácio de Inverno do czar, não era violenta, não era com um caráter para retirá-lo do poder, era totalmente pacífica. Era apenas para conversar com o seu líder. Inclusive, no dia, os revoltosos, os protestantes, cantaram o hino de fidelidade, de lealdade ao czar. Deus salve o czar. Infelizmente, as tropas do czar, enfileiradas em frente ao Palácio de Inverno, abriram fogo contra os manifestantes. Centenas de pessoas morreram. Este episódio da revolta de 1905 passou para a história como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, pois o episódio marcou a história da Rússia. Para fechar, para finalizar, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que acentuou ainda mais essas contradições. O país não conseguia alimentar a sua própria população, dar qualidade de vida para a sua população, entra em um conflito gigantesco, começa a ter várias derrotas para a Alemanha domina boa parte do território russo, e a população começa a ficar revoltada, pois falta comida, falta gêneros básicos, falta dignidade. Os governantes não percebem, não dão respostas, não se atentam para a dificuldade da população. Resultado, a população começa a fazer manifestações, greves, protestos em fevereiro de 1917 e o czar acaba abdicando, ficando sem apoios, e é o início da Revolução Russa, que é marcada por duas fases que nós veremos na próxima aula. É isso aí, estude, siga-nos nas redes sociais, História com Café, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se também e nos veremos na próxima aula. É isso aí, um grande abraço, tchau!